Boa noite, irmãos, graça e paz. Aqui estamos nós no terceiro dia, do nossa semana de oração. Hoje, a cargo da Escola Dominical e da UPA, e nós vamos iniciar o nosso culto desta noite. Eu convido Gustavo, que é o presidente da nossa UPA, nos eleve a Deus numa oração. Graças a Deus, irmãos. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais um dia de estarmos aqui em Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer essa programação, ó Pai, essa semana de oração, ó Senhor, para Te engrandecer, ó Pai, para estarmos mais conectados contigo, Senhor. Abençoa tudo que for falado aqui, ó Senhor, e nos abençoa nos nossos louvores, ó Senhor. Faz com que a Tua palavra entre em nossos corações. Abençoa também quem vai falar, ó Senhor, quem vai cantar, quem vai louvar. Fica conosco, nos abençoa o resto dessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer uma leitura do Salmo de número 121. Salmo 121. Vamos fazer uma leitura em uníssono, todos juntos. O Salmo é 8 versículos. Esse salmo tem por título: Deus, o fiel guarda dos homens. Leiamos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, na leitura da sua palavra. Podeis assentar. E eu convido agora o grupo de louvor, que entoará um cântico com a igreja. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor cantando o Salmo 1. Junto a ribeiros de águas
cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora para o momento de oração, né? Nós vamos dividir em 2 grupos, essa sala aqui e essa aqui. Só esses 2 grupos. E lógico que cada um tem seu pedido no grupo, né, de oração, mas queria que os irmãos dessem bastante ênfase em orar pela nossa igreja. Eu falo em nossa igreja com relação aos enfermos e a liderança da nossa igreja. Certo? E também o outro, eu queria que os irmãos dessem ênfase, é a situação do nosso país, né? Esse problema de pandemia, a situação tem complicado, já é complicado o país da gente, né? A politicagem é terrível. Uma vez o pastor Adalto falando, a política em si é muito boa e tem que existir. Agora, o problema é a politicagem. A politicagem atrapalha demais e nós temos visto essa politicagem praticamente devastar o nosso país. Então, que os irmãos orassem também pela nossa nação. Tá certo? Então, podemos dividir nesses 2 grupos. O pastor está lembrando aqui, só um momentinho. Dona Mirtô foi internada agora à tarde. Apresentou um quadro de febre e foi internada, mas já está sendo medicada. Possivelmente sexta-feira, né, pastor? Está tendo alta. O médico deu 48 horas, possivelmente sexta-feira ela está sendo liberada. E outra, estou surpreendido agora pela manhã, a notícia do nosso irmão Henrique Leite. Henrique está fazendo cateterismo amanhã. Milka, tem um grupo das meninas aqui as meninas coroa, né, da igreja. aí tem lá no grupo e ela pediu oração por Henrique. Ele está submetendo a esse cateterismo e possivelmente também na sexta-feira está tendo alto. Vamos orar, interceder para o nosso irmão Mirtô e nosso irmão Henrique Leite. Podemos nos dividir. Irmãos, vamos agora ter os louvores, chamar o pessoal. Logo depois vai ter a mensagem do reverendo João Roberto. Fiquemos de pé, irmãos. Esse louvor que vamos cantar aqui, ele fala da soberania de Deus, que Ele criou os céus e a terra. Que podemos louvar com sinceridade, que Ele esteja realmente acima da gente, que Ele esteja soberano sobre as nossas vidas também. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Amém. Esse último louvor que vamos cantar agora, ele fala sobre as provações que a gente passa e que através dessas provações a gente pode aumentar a nossa fé. Que através dessas provações que a gente aumente a nossa fé, a gente possa reconhecer que esse Deus soberano que a gente cantou na música anterior governe as nossas vidas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Podemos sentar, amém. Meus irmãos, a graça e a paz. Eu cruzei com um grupo de louvor agora ali no corredor e eu fui obrigado a dizer que eles tiraram essa música do fundo do baú por baixo. E aí passou um filme na minha cabeça da época da minha adolescência, quando a gente começou a tocar na igreja e era das músicas que mais tocava no domingo era essa. E quando alguém dizia assim, vamos tocar tal música domingo, aí dizia assim, essa tocou domingo passado e domingo retrasado, mas é bonita, vamos cantar de novo. De 1997 essa música. Comunidade Internacional da Zona Sul, Rio de Janeiro. Como os irmãos bem sabem, estamos na semana de oração e hoje a UPA e a Escola Dominical, a Superintendência da Escola Dominical, nos convidou a trazer a palavra, a expor a palavra nessa noite. Já tivemos o nosso momento de oração, em grupo, onde oramos por diversos assuntos particulares e assuntos da igreja. Oramos por aqueles que não podem estar aqui conosco, não porque não querem, mas porque foram impedidos por alguma circunstância. E quando eu conversava com o Gustavo e também conversei com o Ricardo, eu perguntei, tem algum tema específico para que a gente possa trazer a palavra? Se não, pastor, fique à vontade. Vamos conversar talvez sobre o que está acontecendo, sobre esperança. E refletindo sobre tudo isso, a gente tem falado sobre o processo do ano 2020, já desde o começo do ano. Aliás, no final de 2020, a gente já vinha preparando
para 2021, olhando para frente, perspectivas. É certo que essa pandemia, ela tem consequências a nível mundial. A gente liga na televisão, o noticiário fala que não é só aqui. Uma vez eu conversando com uma criança lá no colégio, ela triste porque não está indo mais para a escola, não tem mais como ir presencial. E aí eu conversando com ela, me encontrei com ela em outro determinado lugar, e a mãe dizendo: João, ela não quer mais assistir aula online, ela quer agora ir para a escola, ela gosta da escola. E eu precisei dizer para ele: olha, não é apenas a nossa escola que está paralisada, é o mundo inteiro. E trouxe consequências mundiais. Contudo, entretanto, essa é apenas uma das circunstâncias da vida. Embora seja grandiosa, embora tenha consequências mundiais, ela é uma das circunstâncias das nossas vidas. É algo que faz parte hoje da nossa vida. Ela não é o todo. Por exemplo, se você perguntar a um pai de família que já está há algum tempo sem recursos para a sua família e que talvez esteja vivendo do que o povo chama de biscate, ele está muito mais preocupado em conseguir um emprego, em conseguir um sustento para a família, aqui com a vacinação. Isso é um fato. Se você procurar saber de uma mãe que está vendo seu filho caminhando para as drogas, ou no caminho das drogas, como hoje eu tive a oportunidade de conversar com um dos motoristas que eu peguei transporte, e ele, quando perguntou o que é que eu fazia, eu disse: eu sou pastor, e ele disse: meu filho está nessa situação. A conversa no caminho foi só sobre isso: o que é que eu faço? Meu filho está nesse caminho. A preocupação dele não foi perguntar, como aconteceu lá na congregação certa vez, que entrou um homem, talvez alcoolizado, no meio do culto e disse: você é pastor? Quando é que essa pandemia vai acabar? Disse: meu amigo, eu não sei. A OMS não sabe, as ciências não sabem, que estudam. Disse: mas você não é pastor? Devia saber. Enfim, eu não sei quando a pandemia vai acabar. Mas se você perguntar para uma mãe, ela com certeza está muito mais preocupada em que seu filho saia da droga, como esse pai, preocupado em que seu filho saia da droga, saia do caminho errado, trancou a faculdade por causa das amizades, por causa do meio. Se você perguntar a um casal que está em crise, às portas talvez de um divórcio, ele está muito mais preocupado em como resolver esse dilema do que com a vacinação, ou com o processo todo da pandemia. A nossa vida não se limita a 2020. Nossa vida vai muito mais além. Existem outras circunstâncias que tiram ou tentam tirar a nossa paz. E a Bíblia narra para nós, mostra-nos como proceder frente às circunstâncias da vida, frente a todos os desafios diários que desencadeiam ansiedade, preocupações, que desencadeiam a falta de paz, a insônia, e dentre outras doenças psicossomáticas que possam ser geradas em nós por conta da ansiedade, da aflição, por conta de várias situações. Os salmistas, por exemplo, mostram para nós, para refletirmos, de como e o porquê confiar em Deus em todas as circunstâncias. O Salmo 34, por exemplo, diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, em tempos bons, em tempos ruins, em tempos de calamidade, em tempos festivos. E essa noite eu quero meditar com os irmãos aqui presentes e com todos que estão a nos assistir sobre o Salmo 37,
um salmo que todos nós já conhecemos. Não irei me debruçar sobre todo o salmo, apenas alguns versos. E 4 atitudes, pelo menos 4 atitudes, tem diversas, mas eu quero citar 4, e nelas eu quero caminhar nessa noite. 4 atitudes que o salmista tem de frente às circunstâncias que ele vive. E eu quero que você aplique essas circunstâncias, esses passos, essas atitudes que o salmista tem, olhando para as suas circunstâncias. Eu não sei quais as suas. Eu não conheço todos vocês no que diz respeito às ansiedades, no que diz respeito ao que trouxe você aqui para orar, a profundidade da sua dor, da sua ânsia, do seu medo. Eu não conheço tudo. Talvez no grupo você externou algo, mas muitas vezes o tom da nossa voz não consegue expressar o tamanho da ansiedade, do medo, da dor que a gente está aqui por dentro. E o salmista expressa para nós que, independente das circunstâncias, de tudo isso que nós já falamos aqui, de todos esses pesares, 4 atitudes que precisamos tomar de frente com as situações que tentam tirar a nossa paz. Antes de tudo, vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Senhor que Ele, somente Ele, fale aos nossos corações. Ó Deus bondoso e eterno, rogo pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Verso 1 ao verso 9, e são nesses textos que eu quero meditar essa noite com os irmãos. O verso 1 diz assim: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Primeira atitude que o salmista nos faz olhar, nos faz pensar, é a confiança. O verso 3 traz isso para nós. O contexto do salmista era um contexto de inveja, de malfeitores. E diga-se de passagem, estes malfeitores, quando vinham contra o povo de Deus, não vinham apenas para lançar uma fofoca, não vinha apenas para fazer uma maledicência, falar algo para denegrir a imagem apenas. Eles vinham com ódio mortal. Eles vinham para derrubar. E aqui o salmista diz: olha, não tem inveja, porque o que nós temos visto, e em paralelo àquela época, o que acontece ainda hoje, às vezes é a impunidade. Aquelas pessoas faziam os seus malfeitos e passavam impunes. E talvez no coração daqueles que ouviam o salmista surgia uma inveja. Eles fazem o que é errado e se dão bem. Esse mesmo sentimento vai aparecer também no Salmo 73, Salmo de Asaf. Por pouco meus pés não vacilaram, porque eu tive inveja dos malfeitores, porque eu olhei para eles. E a primeira atitude que o salmista nos ensina para que essa inveja não suba ao coração, para que esse sentimento não nos tome, está no verso 3. Diante de todas as situações que podem surgir diante de nós, frente a todas elas, o que devemos ter no nosso coração é confiança em Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. O que o salmista traz para nós, transcreve para nós, é um sentimento de que a nossa confiança, quando está em Deus, todas essas coisas não nos abalarão. Quando a gente pensa sobre confiança, eu vou dizer para vocês, tentar expressar um pouco aqui do que
pode ser confiança, de como a gente deve olhar a confiança. A confiança é quando você pega algo que você quer bem, o seu carro, por exemplo, o seu automóvel, ou quando você confia a reforma da sua casa a alguém. Normalmente, quando não temos alguém, nós perguntamos a outro e dizemos: você tem alguém de confiança que possa fazer tal e tal serviço? E aí alguém indica: fulaninho é bom, olha aqui o trabalho que ele fez na minha casa. E por confiança no trabalho dele, você confia a sua casa a esta pessoa. Confiança é quando você, ao conhecer o trabalho, por exemplo, de alguém que é cuidadora de crianças, e aí você tem um filho, e você dá o cuidado, a confiança a esta pessoa, a ponto de você ir trabalhar e deixar o dia inteiro a sua criança, seu bem maior, seu filho, aos cuidados de outra pessoa. Este é o sentimento que o salmista está trazendo para nós. Não fique indignado com o mundo, com as coisas que acontecem aí. Antes, confia em Deus. Primeira atitude que precisamos ter diante de todas as circunstâncias, seja a pandemia, seja a ansiedade, seja o medo, seja quais forem as situações, primeira atitude que precisamos ter é confiar no Senhor. Saber que o nosso Deus é soberano, entender que todas as coisas estão sobre a batuta da sua regência, que nenhum instrumento da orquestra no mundo vai tocar sem que ele dê o comando. Assim como numa orquestra bem preparada, é só ao comando do regente que o instrumentista toca. Assim, todas as coisas no universo acontecem se Deus manusear a batuta da sua soberania. A segunda atitude, que está no verso 5, só é possível de fato acontecer se a primeira atitude ocorrer. Só para refrescar a memória, qual é a primeira atitude que precisamos ter frente às situações da vida que tentam roubar a nossa paz? Confiança. A segunda, verso 5, e é um verso que nós conhecemos muito bem, que eu posso até fechar os olhos e pedir para que vocês digam de cor, sem olhar, sem filar. Salmo 37, verso 5. Fechou aí, Gustavo, muito bem, para ninguém filar ali. Num grande coral, entrega. Nós só entregamos quando confiamos. Todos aqui que já tiveram filhos e já brincaram de piscina com ele ou na piscina com eles, ou quando criança foram para a piscina com seus pais, com certeza seu pai fez o mesmo movimento que todo pai faz quando está na piscina com seu filho. Qual é? Venha. Está dentro da piscina, o filho fora na borda, e ele abre os braços dizendo: vem. E o filho sai correndo com medo porque não confia no pai. Não é assim? Se joga, antes de você terminar a palavra vem, ele já está no seu braço. Conta-se a história de um empresário de muito sucesso, mas morria de medo de andar de avião. Numa certa feita, ele precisou viajar de avião. Todas as viagens que fazia sempre ou de carro ou de ônibus, curtas distâncias. Mas esta, ele precisava ir de avião. Mesmo relutante foi. Temeroso, ansioso, suando, tremendo. Quando ele olha do lado, estava uma criancinha de 8 anos sentado tranquilamente. A história se dá na década de 80, 90, e aí a gente dizia, ele estava com um Game Boy.
Aí quem é da época agora não vai talvez lembrar que é um Game Boy, mas ele estava com... Aí, muito bem, Daniel sabe. Ele estava com, se fosse hoje, diria um PSP, né, um PlayStation portátil, jogando tranquilamente, sereno. E aquele homem olha para a criança admirado e diz: como é que essa criança está tão tranquila? Eu aqui, já adulto, mas ao lado de uma criança tranquilíssima. E ele toca: aí menino, você sempre viajou de avião? Não, é a primeira vez. É a minha primeira vez também, eu estou aqui temeroso, morto de medo. E por que você não está com medo? Porque meu pai é o piloto. Nós só conseguimos entregar quando confiamos plenamente. Pedro, o apóstolo Pedro, vai declarar na sua carta exatamente isso, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Lança, entrega. E essa entrega só é possível se existir confiança. Não pode existir uma entrega total como uma criança que se lança aos braços do pai, se não existir confiança. É quando o pai diz assim: confie em mim, pode se lançar. Quando tudo começa a parecer que vai dar errado, quando tudo começa a esbravejar, a gritar, a ameaçar, nós podemos confiar em Deus e podemos entregar todas as nossas ansiedades em suas mãos, em suas doces e poderosas mãos. Quarta atitude, o verso 7. Terceira atitude, o verso 7. Confiei, entreguei, mas de vez em quando eu vou lá e tiro da mão de Deus e tento resolver. Eu costumo dizer, existem 3 tipos de pessoas. Existe o proativo, o ativo e o inativo. Uma dificuldade ou uma luta para o inativo é tornar-se ativo. Inativo é aquela pessoa que está ali sem fazer nada, você pede: vai lá, dá uma força ali, vamos ajudar. E ele ainda assim não vai. Para este, um desafio é tornar-se ativo. Quando alguém pedir, ir lá fazer. O desafio de alguém que é ativo, que quando você pede, prontamente coloca-se à disposição, é tornar-se proativo. Antes de se pedir, já foi e fez. Então, qual é o desafio do proativo? Descansar. Porque para as pessoas que são proativas, ele acredita que tudo vai acontecer se ele estiver ali para fazer. Se ele estiver ali para colocar, dar opinião, fazer, vamos puxar, é daqui, tem que ser. Ele não consegue parar, ele não consegue descansar. E o salmista está dizendo para nós que por termos confiado e termos entregado, o terceiro passo é descansar nos braços do Pai. Para o cristão, para todos nós, que temos resquícios de ansiedade no coração. Alguns têm um pouco mais de ansiedade, outros pouco menos, mas todos nós temos sombras de ansiedade no coração. Descansar é um passo difícil, porque muitas vezes acreditamos que está em nós ou nas nossas mãos a solução, está no nosso poderio, está no nosso fazer. Se eu não fizer, e aí Deus faz o que fez com Jó e mostra para Jó que é ele que tem a chave que muda as direções,
Deus faz o que fez com Jó. Observemos e lembremos da vida de Jó. Muito religioso, orava por ele, orava pelos filhos, pelos pecados que talvez os filhos tenham cometido. Fazia sacrifícios por esses, pedindo perdão a Deus. Senhor, se algum pecado eles cometeram e não sabem que foi pecado, perdoa-lhes. A ponto do próprio Deus, no seu diálogo com Satanás, dizer: viste Jó, homem íntegro, reto e fiel, temente ao Senhor. Quando aconteceu toda a calamidade com Jó, e os seus amigos disseram: opa, tem alguma coisa errada aí contigo. Talvez alguma coisa escondida. No seu diálogo com os amigos, nós vamos notar que há um certo orgulho em Jó. Eu não. Fiz tudo que era reto. Até que no final da jornada, Deus faz algumas perguntas. E pergunta assim para ele: onde estavas quando eu criei o mundo? Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jó é: eu sou mais, descansa em mim. E a resposta de Jó para este diálogo com Deus está no verso 5 do capítulo 42, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Descansar em Deus não é um hábito fácil, não é uma atitude das mais fáceis, porque achamos muitas vezes que em nós está a solução. Entretanto, o Senhor nos convida a descansar nele, a entender que porque eu confiei, porque eu entreguei, eu posso descansar nos braços daquele que nunca me deixou. E por fim o verso 9. O verso 9 diz para nós: porque os malfeitores serão exterminados. Mas vamos ler juntos o que diz o restante do verso. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, há uma herança, há uma dádiva, há uma resposta. Mas para que isso aconteça, tem um processo. O processo é curativo. O processo é necessário. E o primeiro passo para que possamos entender tudo que Deus vai fazer por nós e alcançarmos, enfim, a promessa, como diz o escritor de Hebreus: tendes necessidade de passar por várias provações e provar a vossa fé, para que no final alcanceis a promessa. O primeiro passo é confiar, entregar, descansar e entender que todas as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. O quarto passo é esperar. Esperar. Há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais que isso, bem mais que isso, aliás, o grupo Diante do Trono da Batista da Lagoinha começou um projeto infantil. E uma das músicas que ficou na minha memória, da época que eu trabalhava com crianças, era uma sobre o musical Samuel, que dizia assim: temos que aprender a esperar, temos que aprender a esperar. Alguns jovens aqui talvez sejam daquela infância. Lembra, Josiel? Mas Josiel já era professor de crianças naquela época, não é que você era criança, não. Mas este musical de Samuel vai falar exatamente sobre o tempo de espera. Ana esperou anos para alcançar a promessa de Deus. Todos os anos ela subia para Jerusalém. Todos os anos ela levava as ofertas
para sacrificar ao Senhor. O ritual era sempre o mesmo, mas num determinado dia, numa oração sem som, mas num choro sincero, Deus ouviu a sua oração, respondendo a essa oração, e o tempo chegou. O tempo não é nosso, não estamos no controle. Nos iludimos muitas vezes fazendo planejamentos para o amanhã. Planejar é importante, é salutar, mas o fato da execução depende apenas de Deus. Provérbios 1:16, verso 1. O coração pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque o tempo pertence a Ele. Cada passo que damos em direção ao Senhor, cada passo que damos diante das circunstâncias, precisam ser passos descansados e esperando no tempo de Deus, sabendo que o tempo de Deus vai se cumprir. Há promessas, há bênção, há consolo, há força, mas o tempo da execução pertence ao Senhor, somente a Deus. Às vezes não entendemos o que estamos passando. No meio do furacão, a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo e o porquê. E quantas vezes perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que isso agora? Mas o que o salmista nos ensina é que nós podemos descansar em Deus. Aliás, podemos confiar no Senhor, entregar todas as nossas preocupações e ansiedades, descansando nele e sabendo que podemos esperar, porque há promessas, há um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Fiel o Senhor, fiel é o Senhor, e no seu tempo, embora pareça tardio, Ele virá. Virá em nosso socorro, como nós lemos no Salmo, logo no início, Salmo 121. Como nós cantamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, em meio às provações. Igreja Presbiteriana de Olinda, você que nos assiste, aprenda a dar esses passos, confiando em Deus, entregando, descansando e esperando no seu tempo. Que Deus nos ajude a assim vivermos para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, e rogamos ao Senhor que, para a glória do teu santo nome, andemos nesses passos de confiança, de entrega, de descanso e espera em Ti. Faz isso em nosso coração, Senhor. Leva-nos a sermos assim. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Adalto. Vamos terminar então com a bênção apostólica. Pedir aos irmãos para ficarem de pé. Amanhã é coral. Amanhã é o coral, também o mesmo horário, 19 horas. Aqueles que estão nos assistindo, nos assistam também amanhã. E assim Deus abençoe sua vida. E os que estão presentes, se puderem vir, estejam conosco aqui. Deus nos abençoe. Vamos ter a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito, seja sobre nós e sobre todos nós permaneça, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.